Fala, Fiel! Tá começando mais um episódio do Brabascast, o podcast do portal Corinthians Feminino. Eu sou a Tati Carvalho e eu tô aqui mais uma vez com a Meg Salazar, a Letícia Lázaro e o Dani Kepler. Bom, depois da goleada contra o Real Brasília, o Corinthians teve uma vitória magra contra o Juventude e o empate no sufoco contra o Real Brasília. Então, bora falar um pouquinho aí sobre esses dois jogos. A segunda rodada contra o Juventude foi um jogo em casa contra um adversário mais frágil, então o Piscinato deu uma rodada no time, né? Colocou em campo o elenco mais misto e novamente no 4-3-3. A gente teve então Nicole, Letícia Santos, Letícia Teles, Thaís Regina, Tamires, Duda Sampaio, Letícia Monteiro, Andressa Alves, Robledo, Jaque e Johnson. Vocês gostaram aí do time? Acham que fez sentido dar uma mexida, mesmo sendo começo de campeonato, por conta da fragilidade do adversário? É um time que dá para talvez pensar em algumas peças serem titulares? O que vocês acharam? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo, assistindo. Bom, já falei aqui que eu sou contra esse rodízio. Eu não gosto dele. Eu acho que a partir do momento que você tem um time base, você pode fazer esse rodízio com mais propriedade. E eu acho muito ruim, assim, você colocar uma jogadora, por exemplo, que só joga com as jogadoras que são reservas, assim, ou são jogadoras com uma qualidade menor. Porque ela não vai desempenhar tão bem quanto ela poderia com as principais jogadoras do time e coisas assim. Então eu não gosto. Eu acho que se o time já tivesse estabelecido, se o time já tivesse principalmente com química, com entrosamento, aí eu entenderia. Mas não é o caso, então eu queria que o time titular tivesse mais minutos jogando e assim, alguém tá muito cansado, controle de carga, beleza. Aí troca, mas não tantas mudanças, sabe? São 3, 4 mudanças, às vezes 5 mudanças de jogo para jogo. E eu não curto isso. Então, esse jogo contra o Juventude eu tava lá, né? Então, posso falar um pouco mais, uma visão mais perto. Assim, não foi um jogo ruim. Longe disso. O primeiro tempo foi o Corinthians perde Gol FC, que a gente conhece, que inclusive o Dani pediu de volta, e não sei se eu quero tanto ele de volta assim. Porque irrita demais. Às vezes parece que é até uma displicência na hora de definir, né? Tipo, um negócio de vou fazer gol a qualquer momento, isso irrita muito. Mas o time criou, o time teve volume, acho que muito pela característica do adversário, do Juventude, né? Acho que depois, quando a gente falar do Red Bull, a gente vai poder falar mais sobre isso, porque são dois adversários com características diferentes. E é isso, né? Toda vez tem a Vic tem que vir salvar, ela tava no banco, ela entrou, fez os 2 gols. Então, eu fiquei com um sentimento meio agridoce, assim, desse jogo de... Não foi ruim, mas também não senti que o time tava bem, sabe? Eu acho que essa mescla do time, ficar trocando muitas peças, você prejudica os dois times. Você prejudica o time reserva e prejudica o time que teoricamente seria o titular. E aí, nenhum dos dois times consegue ter a constância que deveria ter, a criatividade que talvez deveria ter. Eu tô com a Leti nessa, não gosto muito desse rodízio, ainda mais que a gente na quarta rodada já vai ter um jogo contra o Palmeiras e o time não vai ter muito tempo para fazer esse entrosamento acontecer. Então, nessa parte, assim, eu acho que vai ser complicado. Oi para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. E sim, também concordo. O rodízio. Chega a ser engraçado a gente falar de rodízio, porque quando a gente olhou a escalação, a gente já não ficou muito assim, né? Tipo, a gente imaginava que o time poderia já começar a ser formado visando o derby de repente, né? A gente debateu muito sobre isso no último episódio. E aí, de repente, ele vem com um time que muitas jogadoras ali talvez não devessem enfrentar o Juventude. Não tenho certeza se rolou uma subestimada, talvez, do que o Juventude poderia apresentar defensivamente, né, principalmente. Só que o Corinthians perdeu muito gol, a goleira do Juventude foi muito bem, muitos lances, muitas defesas, talvez a melhor jogadora do jogo. E aí fica complicado, né? Fica complicado porque o time não conseguiu entrosar, a gente não usou o time titular novamente, então não deu para fazer saldo. Então, quer dizer, qual foi o propósito do jogo, no fim das contas, né? Fica aí o questionamento sobre isso. Eu acho que talvez não fosse o momento, assim, pelo adversário, eu entendo querer poupar um pouco.
Só que o time não venceu a Supercopa, então já chega com uma pressão para o brasileiro. E aí você faz um 8-2, só que com um time muito fraco. Era um jogo que você dá uma resposta em casa, mostrar que não, eu sei para onde meu time está indo, eu sei o que eu quero chegar com esse elenco. E aí fazer essas mudanças, a impressão que passa é que tá meio que jogado assim. Vamos ver quem que dá, quem que consegue jogar. Mas é isso, a gente tem que começar a ter um time titular, assim. E Na é minha início de cabeça, temporada, né? Tipo, se sim, tivesse no fim da temporada todo mundo morto, que nem foi no fim do ano passado, eu até entendo, mas, meu, se vocês, né? Vocês não estão cansadas ainda, né? Por favor. a gente espera que não tenha ninguém cansado com 5 jogos na temporada, senão, pelo amor de Deus. Mas, enfim, independente se a gente gostou ou não, eu acho que talvez a gente tenha algumas jogadores que tenham deixado uma dúvida para o Piscinato aí em relação a uma vaga no titular. Eu vi muita gente falando da Letícia Monteiro, que, enfim, fez um jogo bom. A Johnson, né, que está sendo um pedido constante da torcida para ir conseguir um lugarzinho dela no time titular. Tamires também fez um bom jogo. Letícia Santos teve mais uma oportunidade no time titular. Vocês acham que alguma delas conseguiu ali meio que cavar pelo menos uma dúvida para o Piscinato, para um derby, para um jogo mais importante? Ou não, ele já tem meio que o time na cabeça dele e vai ser isso? Eu estou cada vez mais duvidando das convicções do Piscinato sobre o time titular para 2025, infelizmente. Isso me preocupa bastante porque a gente está em abril, né? O jogo contra o Juventude foi em meados de março, final de março já. Ok que foi o quinto jogo na temporada, mas eles tiveram aí 60 dias para treinar. 2 jogos treino, e o time já deveria estar ali numa situação de pelo menos, assim, são várias jogadoras, tem ali jogadora para pelo menos, sei lá, 3 times base que ele poderia ter para diferentes momentos e diferentes adversários. E a impressão que passa é que ele não tem nenhum, sabe? Isso é muito preocupante. A impressão que passa é que ele não tem nenhum time, porque o time com 3 zagueiras jogou sem convicção, o time com 4 jogadoras na linha de defesa foi bem contra o Real Brasília. Ofensivamente, apresentou ali alguns recursos, mas é pobre na hora de finalizar. Defensivamente, passa sufoco em todos os momentos. É incrível isso. Então, eu acho que tem uma pergunta antes da sua, Tati, sabe? Porque para ele ter uma dúvida no time titular, ele tem que ter um time titular. Mas eu me questiono se ele sequer tem isso hoje. Se os jogos que o time apresentou deixaram ele com uma dúvida tal sobre desempenho, sobre performance, sabe? Que ele já não tenha, nesse momento, sequer um time titular. E eu estou muito preocupado com essa possibilidade. Eu também, assim, se, vamos supor, amanhã é o derby, a gente tem que ir com força máxima, eu não sei escalar o time do 1 a 11. Não sei qual que é a nossa força máxima. Não sei o que ele pensa e também não sei nem, assim, eu não sei nem se consigo avaliar quem são as melhores jogadoras, quem tá em boa fase, quem não tá. A gente consegue ter um padrão, um parâmetro do que elas podem, do que elas não podem. Mas, por exemplo, quem é o centroavante titular dele? Ariel? Ou ele pensa Johnson? Quem é a lateral esquerda? A Juliette ou a Tamires? Qual que é a dupla de zaga? Eu não sei qual que é a dupla de zaga. É a Thaís Ferreira, a Marisa ou a Thaís Regina? Letícia Telles não vai ter mais chance. Quem é a volante dele? Vai ser a Duda? Vai ser a Dayana? Não sei. A Vicky é atacante ou a Vicky é meia? A Andressa é atacante ou a Andressa é meia? Eu entendo que tem um. Que ele, como a gente já brincou sobre o futebol total, né? Ele tá querendo ter esse jogo mais funcional do que posicional. Então, não tem uma volante, assim. A volante vai se mostrar durante o jogo. Então, se se a Duda tá lá na frente, alguém vai ter que cobrir ela. Então, a Andressa vai ter que voltar um pouco, a Vicky vai ter que baixar. Eu entendo. Eu entendo de verdade isso, mas eu não sei se o time tá maduro nesse nível para jogar dessa forma ainda, sabe? Então, na minha opinião, a gente tem que fazer o feijão com arroz, tem que começar do básico, começar com um time mais simples e um futebol mais simples. E a partir daí você vai escalando essa montanha, porque eu realmente quero que o Corinthians seja um time mais complexo. Eu acho que a gente tem peças para isso. A gente tem time e jogadoras para ter um time complexo. Então,
A Vicky se movimenta muito, a André se movimenta muito, a Duda pode jogar em qualquer lugar do campo. Eu entendo. Mas pra chegar nesse ponto, eu quero ter um time seguro antes, sabe? Quero ter segurança no time que vai começar o jogo. E eu ainda não tenho isso. Eu acho que peças que o Piscinato ainda pode usar nesse time dele, que pode. De mudanças que podem virar titulares, eu acho que a Letícia Monteiro. É a minha única certeza, na verdade, a Letícia Monteiro. A Johnson, eu gosto da Johnson, mas a Johnson eu acho que ela tem que ganhar minutos antes de ganhar titularidade. Eu acho que ela não vai ser aquela jogadora que vai estar ali para substituir a Jennifer, por exemplo. Apesar da gente precisar muito dessa característica de jogadora, eu não achar que ela tá indo mal nas oportunidades que ela tem. E eu, no mais, eu concordo com o Dani e com a Leti. Eu acho que a gente precisa entender qual que é o time do Piscinato. Porque contra o Real Brasília, a gente pode falar das fragilidades do Real Brasília, mas a gente tem que entender que o Corinthians fez o que precisou. Jogou o que tinha, pegou um time frágil e goleou. Isso que era o Corinthians, era o que o Corinthians podia fazer, era o que o Corinthians tinha que fazer e é o que o Corinthians fez. Quanto o Juventude já não teve isso, a gente teve uma dificuldade grande até entrar a Vicky fazer os gols e acontecer. Mas é um problema muito repetitivo. E quando a Vicky não consegue jogar bem, quando ela não aparece com esses gols, o time sofre. Então a gente não consegue ter esse padrão de jogo. A gente tem alguns lampejos, a Vicky salvando, a Zanotti salvando em alguns momentos, mas a gente não pode viver disso a temporada toda e vai custar títulos como já custou. E é muito triste, tipo, não ver que no Piscinato isso tenha doído a ponto dele falar assim, não, eu preciso mudar, preciso definir um padrão e jogar. Pegar o que teve de bom do contra o Real Brasília e continuar, e o que teve de ruim, que foram as falhas na defesa, e melhorar. Então acho que tá faltando isso nele mesmo. Só queria fazer um comentário breve sobre o que a Leti falou, porque eu gostei muito, assim, dela citar essa questão do jogo. Eu não lembro a palavra que ela. Nossa, ela acabou de falar a palavra, eu não lembro mais. Olha a minha memória como tá. Funcional? Isso, funcional. Na minha cabeça entra fluido, mas funciona também, tipo, funcional ou fluido, que é um jogo assim onde você conta com muitas peças polivalentes, né? E que elas podem ali trocar funções durante a partida. Mas me parece às vezes que o Piscinato confia muito na capacidade dessas jogadoras de se entenderem lá dentro sem orientação dele, tipo. Como a gente já comentou uma vez, acho que durante a Supercopa, eu comentei sobre isso até, de, pô, não tá dando certo o Piscinato, elas que se entendam lá dentro e pronto. Só que não é o caso, tipo, porque a gente tem o Piscinato, entendeu? Ele deveria fazer isso primeiro. Ó, a Duda, ela joga com meia. E aí, dependendo do jogo, você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, fulana cobra. Ele não parece fazer o básico, ele parece que tá deixando na mão delas. E aí, se o cara não tem convicção e se o cara não consegue sequer orientar jogadoras para que cada uma tenha uma função primária na partida, taticamente falando, aí eu começo a me questionar o que ele está fazendo lá, entendeu? Eu não sou a favor da demissão do Piscinato. O pessoal vai odiar ouvir isso. Mas fica uma questão, né? Tipo, o que ele está fazendo lá? Se ele não faz uma coisa nem outra, sabe? Enfim. Eu não acho que ele não está tentando, como a Meg falou. Eu acho que ele está tentando, só que ele não está mais sabendo o que fazer. E eu acho que isso mostra um despreparo da parte dele, não só dele, mas da comissão dele também. Porque, beleza, você treinou por 60 dias e o sistema com 3 zagueiras, pelo visto, funcionou perfeitamente nos treinos. Nos 3 jogos treinos que fez, foi uma maravilha. Aí chegou no jogo, tipo, deu tudo errado, estragou o planejamento dele, ele tá tendo que consertar, ele tá tendo que trocar o pneu com o carro andando, só que ele já perdeu as convicções, porque o que ele acreditava não deu certo. Então, assim, é complicado, mas acho que a gente tem que falar também um pouquinho do volume de jogo que a Leti citou, que apesar de tudo isso, o Corinthians está conseguindo criar. Então, quem acompanha o portal nas redes sociais viu que a gente fez um post que Andressa Alves, Duda e Letícia Monteiro, combinadas, né, tiveram 16 passes decisivos no jogo, né? Então, por mais que a gente tenha feito só 2 gols, muito por conta do chute fraco das Bravas, que é um problema que já vem desde 2016 com o Arthur, essa questão de finalização não é exclusivo do Piscinato, nem é exclusivo de uma ou duas jogadoras, é um problema crônico do time, que a gente fala isso há anos,
a gente conseguiu criar um volume, né? Então, acho que assim, contra o Real Brasília a gente tem isso que a gente criou e converteu, contra o Juventude a gente não converteu, mas criou, né? E aí a dúvida que fica é o que está faltando? Vocês acham que está faltando uma centroavante? Tipo assim, o Corinthians errou demais em não ter ido repor a Jennifer e a Milene, ou é mais uma questão de, sei lá, né, azar da Ariel e da Robledo, que estão numa fase ruim? O que você acha que está faltando para a bola entrar, basicamente? Porque antes a gente, sei lá, a gente tinha 20 chutes, fazia 5, perdia todos os restos. Às vezes a gente teve 16 e só 2 entraram, né? Então é uma eficiência um pouco mais baixa. O que está faltando aí para a gente parar de ser o Perde Gol FC? Olha, essa é difícil, hein? Eu acho que desde 2016 a gente está buscando essa resposta. Mudou o técnico, mudou a comissão, já teve auxiliar técnico no comando e o problema persiste, né? Já mudou a jogadora. Mas assim, falando desses dois jogos em específico, cara, o Corinthians está sofrendo muito para criar pelo meio. E eu não falo do meio campo, eu falo na meia-lua ali perto da entrada da área. Eu acho que a gente está indo muito pelas laterais, linha de fundo, cruzamento, linha lateral tentando drible, cruzamento. Quando a gente tenta criar pelo meio, a gente esbarra sempre nas zagueiras adversárias. A gente não tem aquela criatividade para conseguir uma infiltração, para conseguir uma triangulação para se livrar da marcação. E isso me preocupa. Eu acho que falta sim uma Jennifer, falta uma Gabi Nunes, por exemplo, que a gente sempre teve uma jogadora com essa característica e hoje a gente já não tem mais. Só que o time não tem mais, então o Piscinato precisa procurar soluções para isso. A Johnson vai ser a 9 dele? A Andressa vai ser? Não sei, mas se for, ele precisa mostrar trabalho, precisa mostrar evolução e elas precisam mostrar vontade. A Meg reclamou esses dias no Twitter, eu vi, tá, Meg, que as pessoas não concordam com você nesse podcast. Ai, todo mundo discorda de mim, todo mundo fala que ninguém concorda comigo. Vou concordar com você, tá? É, Olha, gente, vou é concordar. uma em 1 milhão. Vou registrar, ainda bem que está sendo gravado esse momento. Normalmente Grave, faz um corte. Grave, faz um normalmente as corte. pessoas que vêm as pessoas que vêm depois de mim começam com, bom, eu discordo da Meg e aí continuam. Eu concordo com você. Eu acho que essa questão da criação é até mais relevante, sabe? Porque, assim, o que a Tati colocou sobre finalização, como é que eu vou colocar isso? Eu tenho dúvidas se é exclusivo do Corinthians. Eu acho que tem a ver com a modalidade na questão do preparo físico, sabe? Porque, assim, se a gente for olhar números, o ataque do Corinthians é um ataque muito poderoso. A gente olha, assim, historicamente, em todos os anos, independente do desempenho, assim, nos melhores anos do Arthur, nos piores anos do Arthur, pior ano, né? Ganhou um título, pior ano. Pior ano do Arthur, ano passado o Piscinato. Meu, é média de 3 gols para cima na temporada, sabe? Então, é um ataque que, querendo ou não, é poderoso. É um ataque que consegue ter uma média de gols acima do resto. Muito por causa das jogadoras. Então, eu não tenho números para afirmar o que eu estou dizendo, mas eu suspeito que essa fraqueza no chute, não sei se é a melhor palavra, esse chute com pouca potência, talvez seja uma questão da modalidade ainda, uma deficiência de preparo físico, sabe? Que, muito pelo descaso dos clubes, ainda não evoluiu da forma que deveria. É uma suspeita, não posso provar, não tenho números. É um negócio assim que vem na minha cabeça. Agora, o negócio da criação é culpa do Corinthians, não tem como dizer que não é, né? Porque o Corinthians ele já foi um time muito rico em recursos ofensivos, né? E hoje a gente não tem isso. E não tem como não atribuir à comissão técnica. É a obrigação da comissão, né? Eu tô muito irritado do Piscinato depois desses 2 jogos, e a gente tinha falado em parte do Red Bull ainda, mas é que assim, é uma pobreza, realmente, sabe? Fica ciscando, 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 não consegue a jogada, aí chuveirinho e cruzamento. É um negócio tipo que o Corinthians não deveria se sujeitar a fazer com o elenco que tem, sabe? E não tem como não empurrar para a comissão isso. É a comissão que tem que apresentar para as jogadoras opções para elas conseguirem criar, sabe? Aí se a execução não é boa, aí a gente chega nas jogadoras. Não, porque a Duda cria bem, só que quando ela passa para a Andressa não encontra atacante. Culpa da jogadora. Mas se nem a jogada ofensiva está sendo criada adequadamente pelo meio, aí é comissão, né, gente? Não tem muito o que falar. Então é um pouquinho dos dois, eu acho. Eu confesso que eu ainda não consegui diagnosticar. Eu acho que falta uma centroavante. Eu acho que falta uma centroavante em todos os aspectos nesse time.
uma centroavante que vai sobrar uma bola pipocando e vai meter pro gol. E aí todos os outros 10 gols que ela perdeu a gente vai esquecer. Ou vai falar, só que não vai ficar tão forte como muitos anos a gente passou isso com a Milene. Então a Milene é uma jogadora que sempre perdeu muitos gols, mas ela também sempre deixou os gols, então ficava meio elas por elas, assim. A Jennifer é uma jogadora que consegue fazer gol com curtíssimo espaço, então não precisa ter, assim, ser uma grande jogada ou uma, sabe, tá muito de cara pro gol. A Jennifer, ela conseguia arrumar esses espaços. Então eu acho que falta, sim, uma jogadora com essa característica. E eu acho que falta também jogadoras com características diferentes nas pontas também. Porque sempre um trunfo do Corinthians era isso, de, sabe, de virar o jogo rápido com a Portilho do lado correndo, ou a Jaqueline do lado correndo, achar as costas ali da lateral, enfim, o Corinthians sempre teve essa característica muito forte, e depois a Portilho no ano passado foi uma jogadora ano passado não, 2023, né? Ela foi uma jogadora que deu, não sei, acho que 8, 9 assistências no ano. Então ela sempre foi uma jogadora que tinha esse último passe, um cruzamento, aquela bola para dentro, sabe? Aquela bola de frente pro gol. Eu acho que a gente tá faltando esse tipo de característica dos dois lados. A Jaqueline, hoje é a que faz melhor isso, não à toa ela tem sido a nossa melhor atacante. Então, eu acho que o Corinthians. A forma que o Corinthians é forte, a gente não tem jogadores com essa característica. E a centroavante também faz muita falta na hora de desafogar o jogo, sabe? Então, daqui a pouco eu já falo do jogo com o Red Bull, mas assim, o jogo tá difícil, não tem para quem você dá um balão, sabe? E brigar lá em cima. O Corinthians não tem mais essa jogadora. Então, eu acho que a falta da centroavante, ela modifica muito o jogo, muitas características do jogo, e eu acho que modifica muito também com o que assim, ano passado, o melhor momento do Corinthians foi quando a Zanotti virou a centroavante e conseguia fazer esse trabalho, sabe? De segurar a bola, de esperar. Então, eu acho que falta isso e eu conto com a Johnson, eu acho que ela pode ser essa jogadora, mas se ela não tiver ainda madura o suficiente, cara, volta a Zanotti lá e é isso, e bora. É isso que eu penso. Eu acho que um problema pra mim, que eu já falei de outras vezes de maneira mais sutil, mas agora vou mandar real, é que o nosso ataque é ruim. Nomes são ruins, horríveis, tá, gente? Então, assim, chega, minha paciência com esse ataque acabou, eu não aguento mais olhar lá pra frente e ter que depender da Ariel, da Robledo, da Eudmila, e a minha melhor opção seja a Jaqueline. Eu cansei, gente, eu tentei dar um tempo pra elas, eu sempre falei que a gente tinha uma deficiência no ataque e tá se mostrando isso, assim. Porque não adianta você ter uma máquina no meio de campo que dá um monte de passes se a Ariel não consegue dominar uma bola. Se a Robledo ou pensa ou corre. Então, assim, eu acho que o ataque tem nomes muito ruins e esses nomes ruins não estão conseguindo nem fazer o básico. Falta uma 9, centroavantona, assim, pivôzona mesmo, fica lá, recebe de costas, dá o toque para quem tá chegando, ou consegue vir, abate. E acho que também falta da comissão entender isso. Então, assim, nossas pontas são ruins. Nossos atacantes são ruins. Não dá para jogar com o 4-3-3. Não dá para jogar com 3 ruins lá na frente. Eu acho que a gente teria que jogar um 4-4-2. Que aí a gente tem boas meio-campistas que tem bem a bola, então você faz o jogo fluir pelo meio. Só que é justamente o que todo mundo comentou aí, que o nosso meio está ruim. Então são muitos problemas, mas eu acho que assim, o quanto antes o Piscinato perceber que não existe jogar com 3 atacantes, porque as únicas decentes que a gente tem é a Jaqueline, Andressa e Vicky, talvez a Zanotti, só que o problema dessas últimas 3 que eu citei, nenhuma é atacante, de verdade, assim, de origem. Então a gente tem uma atacante decente, que é a Jaqueline. Então, assim, esquece jogar com 3 lá na frente. Não tem por que fazer isso com jogadoras tão ruins. E, pode ser que daqui 3 meses eu volte aqui falando, caraca, a Robledo vai ganhar a bola de ouro daqui 2 anos. A Eudmila é uma craque que finalmente se encontrou. Pode ser que aconteça, mas hoje não dá para contar com 3 jogadores lá na frente, que são 3, a gente não tem 3 jogadores de qualidade. Eu acho que fica esse problema de, tipo, a bola morre muito lá na frente. Tanto que a Meg falou de estar sendo muita bola na área, e ao mesmo tempo que a gente tem muitos cruzamentos, são cruzamentos sem profundidade, porque quem está cruzando são as laterais quase que na entrada da área. A gente não tem mais a ponta chegando até o fundo e cruzando para trás. Fazemos cruzamentos para frente, que facilita muito a defesa.
né? A gente até comentou, acho que a Meg comentou num jogo contra o Cruzeiro, que tipo, a gente ficou batendo na Isa Haas. Lógico, todas as bolas, ela estava pegando de frente as atacantes, porque nenhuma ponta tinha capacidade de ir para trás, ir para a linha de fundo e cruzar para trás, que aí as defensoras têm que ficar de olho nas costas de quem está chegando, é uma situação muito mais difícil de defender. Então, acho que, assim, tá muito ruim isso, a gente precisa melhorar o ataque, e eu acho que vai ser mudando a formação de novo. Só que fica a pergunta, né? O Lucas e a comissão têm peito para mudar de novo? Tem repertório para fazer essa mudança de formação mais uma vez? Não sabemos, vamos torcer para que sim. Enfim, quando tudo tá ruim, não tem jeito. Vitória Albuquerque, ela sempre chega chegando, ela salva os treinadores, e não é exclusivo do Piscinato, tá? Ela salvava o Arthur muitas vezes, principalmente nos últimos anos dele. Eu queria entender com vocês o quanto isso fala mais das outras jogadoras do que da Vicky em si. Porque beleza, a Vicky é decisiva, quando o time precisa ela aparece, ela faz os gols dela, mas o quanto isso é culpa de quem tá em campo não conseguir segurar a bronca? E toda vez ter que botar a Vicky, e não precisa só a Vicky. Contra o Bragantino, a gente vai falar, foi a Tamires e a Zanotti. Não, quanto, tipo, a culpa da gente não estar fazendo os gols, não estar conseguindo prosperar, digamos assim, é porque as jogadoras que deveriam estar chamando essa responsabilidade ainda ficam se escorando nas mais velhas. Ou, sei lá, às vezes o problema não é só das jogadoras, é um problema do todo. Não sei, eu acho que, assim, os anos estão passando e quem está decidindo é a Vicky, a Zanotti, a Tamires. Uma hora elas não vão estar aqui. E aí, cadê quem a gente contratou para chamar a responsabilidade? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Acho que o Piscinato está querendo muito saber essa resposta, inclusive. Eu acho que ao longo do tempo, o Corinthians tinha uma base muito forte, né? Até, sei lá, 2019 foi um ano fantástico do Corinthians, 2021 foi um ano maravilhoso do Corinthians. E eu acredito que nos últimos anos o Corinthians ele foi aos poucos perdendo uma base que até um tempo atrás era formada talvez por 11 jogadores, praticamente. Era um time fantástico, ideal, tipo, que praticamente não tinha quem tirar ali, onde se você pegasse ali, tipo, era o time dos sonhos, né? Era quase um vintinho, né? Tirando uma jogadora ou outra. Não sei se estou exagerando, mas eu acho que ao longo dos anos, pouco a pouco, o time foi perdendo um pouco essas jogadoras, essas peças. Então, o esqueleto que tinha muita força ainda em 22, aí em 23 foi indo também um pouquinho, e aí já saiu uma ou duas, em 24 saiu mais gente, não repôs tão bem, e as jogadoras que ficaram, algumas não estavam nem com a cabeça aqui mais, foram para as Olimpíadas, voltaram sem voltar, e eu acho que o que a gente está vendo hoje são as jogadoras que ainda lembram desse time, que fazem a gente lembrar desse time ainda, tendo que protagonizar um novo Corinthians, né? Um novo Corinthians que é uma mescla semi-renovado, onde as novas não estão à altura. Vamos ser sinceros, elas não estão à altura daquele Corinthians que a gente gostaria que fosse. A gente tem jogadoras com potencial para chegar lá. A Alice Monteiro é uma jogadora fantástica, muito potencial, mas ela é jovem. Não dá para cobrar que ela resolva a situação, tipo, como uma das craques, sabe? Ela é uma jogadora que ainda ela tem todo o direito de demorar para se adaptar. Não vou cobrar nada diferente disso dela, sabe? A gente trouxe jogadoras que têm potencial para chegar lá. Só que o contexto que permitiu as outras no passado fazerem isso não existe mais. Não tem mais uma Cris na diretoria cobrando em cima. Não tem mais um Arthur Elias que extraía delas tudo, 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 tudo. A gente não sabe como é o Piscinato, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que não é. O Piscinato é pior que o Arthur. Vamos falar a realidade. Então, eu acredito que elas estão sendo um refúgio num Corinthians pior. A gente tem que ser realista. Esse Corinthians é pior do que os outros. E quem sobrou de bom está tendo que resolver, porque as outras não são capazes, sabe? E nisso eu acho que a Vika acaba se destacando, porque ela está numa posição de finalização, né, de concretização das jogadas,
que é fatal para o Corinthians vencer partidas, né? Então tem um destaque maior natural por isso. E num setor que você bem disse, o resto é ruim, sabe? Não vou falar que é bagre, tipo, vou chegar a esse ponto, mas são de medianas para baixo, sabe? A Johnson tem muito potencial, mas ela é nova, não dá para esperar dela que resolva agora, sabe? A Jaqueline a gente já conhece, ela pode decidir num jogo e ficar 5 sem jogar, sabe? Sem conseguir contribuir. Sobra para Vicky, não tem como. E aí, quando não dá, sobra para Tamires, é ela que vai puxar a responsabilidade. Para Zanotti, são as que entendem a necessidade disso, de pegar e assumir, sabe? É, Nossa, eu tô muito amargo hoje, né? Mas, gente, é que tá muito difícil, sinceramente. Só queria avisar antes de passar, que eu tô olhando pro lado às vezes, porque o roteiro tá aqui no computador, eu estou no celular. Então, eu tô ouvindo vocês, tá? Não, também para quem tá assistindo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, ele não tá nem ouvindo a Tati falando. Aí eles brigaram, provavelmente. Não, não briguei com ninguém, mas eu tô vendo o roteiro aqui para ver minha ordem e acompanhar, e tá tudo certo, gente. Mas desculpem meu tom, tipo, é que eu realmente tô amargo com o feminino. Isso porque a gente tá gravando um pouco depois dos jogos, tá? Imagina se juntasse com a raiva que a gente fica no pós-jogo, galera. Então, assim, esse é o melhor do É, Dani no momento para ver a situação do Piscinato e as Brabas. em breve, faremos ao vivo, vou pegar toda essa raiva acumulada. Vai ser divertido. Eu acho que pegando nisso que o Dani falou, eu acho natural. Eu acho que a gente tem que esperar resultados acima da média das jogadoras acima da média. Então, as jogadoras acima da média são as que vão resolver porque elas são acima da média. E eu acho que até isso vai contra o Piscinato, assim, a bronca que as pessoas têm dele, eu entendo, porque o time dele, assim, as jogadoras que aparecem são quem? São as jogadoras da era Arthur e da era Cris Gambaré, então as pessoas ficam com isso na cabeça, ficam com isso. Quem da era Piscinato é uma jogadora que a gente conta de uma forma, assim, tipo, absurda. Nem a Yaya mais a gente conta, sabe? Então, das que foram contratadas de 2023 pra cá, quem? 2023 não, de 2024 pra cá. Eu não conto com a Ludmilla, eu não conto com a Robledo, não conto com. Sei lá, não consigo nem lembrar mais quem tá, mas. Talvez a Andressa Alves seja a mais próxima disso. Mas é porque ela é uma jogadora também que sempre foi acima da média durante a carreira. Então é isso que eu espero. Eu espero grandes coisas de grandes jogadoras. Então eu não consigo nem condenar as outras, porque acho que é cada um no seu quadrado mesmo. E é isso, a gente tem que esperar de quem a gente sabe que entrega, né? Cara, eu acho que muito também do que a gente tá passando, do que a Leti falou, do que o Dani falou acho que talvez da falta de reposição de jogadoras à altura, e isso também passa muito pela gestão, né? A troca de gestão. Então, assim, a gente tinha a Cris Gambaré, que a gente tinha infinitos memes que a gente pegava e falava, qualquer pessoa que a gente quisesse na temporada, a melhor jogadora de qualquer time, a gente falava, tipo, marcava a Cris e no final da temporada a jogadora tava aqui no Corinthians, sabe? Então, assim, tipo, ela pegava o telefone dela e ela fazia um milagre, ela convencia qualquer jogador a jogar no Corinthians. Só que ela tinha um aval muito grande da gestão, né, da diretoria. O Corinthians feminino esse ano, assim, 2024, 2000, agora começou 2025, a gente teve venda de jogadoras. O que aconteceu com esse dinheiro? A gente ganhou premiações, a Libertadores pagou prêmios absurdos. Cadê o dinheiro? Por que a gente não consegue investir? Por que a gente perdeu precisando de zagueira, precisando de alguém para repor a Tarciane? Como que a gente perdeu uma Isa Haas pro Cruzeiro? Como que a gente perdeu jogadoras titulares do nosso time para times nacionais? Como que a gente perdeu a Isabela? Como que a gente perdeu a Ju Ferreira? Sabe, tipo, não é só que a gente não contratou, a gente, tirando as jogadoras que foram para fora, que foram as olímpicas, que eram mais difíceis de segurar por causa do contrato e tudo mais, escolha delas também, a gente perdeu jogadoras que eram úteis pro elenco. Então a gente perdeu a Isabela ali na lateral e ficamos só com a Paulinha e com a Letícia, que ainda não provou, não mostrou a que veio. Não jogava há 11 anos e continua sem jogar. Então, assim, me preocupa muito a gente ter perdido essas jogadoras. E isso passa muito pela diretoria.
E não foi por falta de dinheiro, porque quando a gente teve a modalidade mais no seu estado mais frágil, a gente conseguia trazer essas jogadoras. Conseguia ser um clube atraente para essas jogadoras. E eu discordo quando eu vejo a torcida falando assim, que tem jogadora que não quer mais jogar aqui. Desculpa, gente, os outros times não viraram o Lyon, o Barcelona, não viraram tops, times igual da Europa e coisa e tal, pra falar assim que o Corinthians não atrai mais jogadora. Então, assim, a gente treina em um baita de um CT. As jogadoras ganham um bom salário. Acho que deve ter de times grandes, provavelmente os melhores salários que tem no Brasil. Então, assim, por que a gente não consegue atrair jogadoras de um nível acima? Por que a gente tá perdendo para clubes nacionais? É isso que eu não entendo. Eu ia falar só, cadê os críticos da Isabela agora, né? Eu quero completar um pouquinho. Dá pra ouvir a chuva, gente? Tá chovendo horrores em Santos. Agora dá pra ouvir um pouquinho mais, nada demais. Eu acho que essa questão da gestão, ela fica bastante simbolizada mesmo pelo desinteresse das jogadoras olímpicas em não renovarem, por exemplo, sabe? Por alguns nãos que chegaram, de jogadoras que tinham proposta para vir para o Corinthians e quiseram ir para outros clubes, sabe? Mas isso tudo já era esperado por N motivos, sabe? Tipo, quando o Augusto ele se candidata, ele coloca no plano de governo dele tipo, meia página do Corinthians feminino. A grande proposta do Augusto para o feminino é manter o que está bom e entregar o CT do CT da o Parque São Jorge para o feminino. É isso que ele fala, é isso que ele tem a dizer. Ele não sabe do feminino, ele não quer saber, ele não se importa. A verdade é essa, ele não se importa. Se ele se importasse, não tinha colocado filha de conselheiro para ser diretora. Conselheiro que é assessor dele, inclusive. Se ele se importasse, ele não tinha pegado o Marcelinho Mariano e deixado no feminino para controlar a Iris. Ele não tinha pegado e feito isso. Ele não tinha pegado dinheiro de premiação do feminino para usar no caixa do masculino e depois parcelar a premiação delas como se fosse Casas Bahia, devendo elas desse jeito ridículo. Ele não quer saber, ele não se importa. Se ele pudesse, ele já tinha fechado. Ele não pode fechar porque a CBF obriga. Mas a gente sabe-se lá o que o Edinaldo prometeu para esses clubes para poder se reeleger agora, né? Será que ele prometeu não ter mais obrigação de feminino? Será que a gente vai ter feminino em 28, 27? A realidade é que as jogadoras, eu acredito que elas sintam o que acontece, sabe? Elas percebem a falta de apoio, a falta de suporte. Elas percebem como as coisas. O que estava bom não melhorou e o que não estava bom piorou. O Corinthians está regredindo do ano passado para cá, a olhos vistos, dentro de campo e fora de campo. Isso é reflexo do descaso da gestão, não tem como dizer outra coisa, sabe? E aí não adianta fazer mais, falar mais e porém, tipo, ninguém vai me convencer nessa vida que a gente não conseguiria tirar um diretor renomado para colocar no lugar da Cris. Quem não aceita, quem não aceitaria, sabe? Com um bom salário, ter um projeto à disposição, como o do Corinthians, que poderia disputar, que era, né, até ontem, cotadíssimo para disputar um Mundial, e nem isso a gente tem certeza agora, porque vai ganhar a Libertadores esse ano? Não sei, sabe? Então, nada me convence que uma boa parte do que está acontecendo hoje não é só piscinato, não é só jogadoras, é o descaso da gestão que contamina tudo, porque todo mundo percebe que não se importam, sabe? Que fazem o mínimo. E aí não tem como também não se revoltar com isso, sabe? E eu acho importante o que aconteceu no começo do ano passado, de 2024, que uma parte da gestão do Augusto ainda foi com a Cris Gambaré, e a gente teve dificuldade, então não renovou com as Olímpicas, a Cris Gambaré não conseguiu renovar com as Olímpicas. A gente, por exemplo, um exemplo que a Meg estava falando, a gente conseguiu qualquer jogadora, a gente não conseguiu contratar a Belém Aquino, não sei quais foram as condições, mas foi uma jogadora que o Corinthians foi firme, a Cris foi firme, e não conseguiu. A Isa Haas já está com contrato assinado com o Cruzeiro desde o meio do ano. Perdemos jogadoras, assim, não, a gente não perdeu. Antigamente perdia Diane, Ingrid, jogadoras que não eram absolutas titulares. A gente perdeu titulares. A Isabela hoje era titular desse time na direita e na esquerda. Se desse pra ter duas Isabelas, ela seria titular duas vezes. Então a gente perdeu jogadoras muito importantes. E é isso. E perdeu pro mercado interno, né? Isso é o pior.
E perdeu até algumas para times piores, né? Porque a Ju Ferreira mesmo era praticamente titular e foi pro Flamengo. O que o Flamengo oferece hoje, que o Corinthians não oferece? Nada. Fernanda também foi para lá. Gente, eu sempre achei a Fernanda bagre, tá? Mas hoje eu acho que ela conseguiria ser mais útil do que a gente tem. Então, assim, a Isabela foi para um Cruzeiro que tá passando sufoco, que a Kim Saito, que era a cabeça do projeto, saiu também por questões, enfim, dela. Então, não é que a gente perdeu porque, do nada, um time virou uma potência, como a Meg falou, virou o Lyon, o Barcelona. Não, o time continua aí, a gente continua com a melhor estrutura, a gente continua com os melhores salários, a gente continua com o jogando na arena, com a torcida comprando. O combo do Corinthians ainda continua bom, na teoria, né? Resta saber o que está fazendo esse combo não ser muito bom. E acho que fica muito fácil a gente falar, é a Iris, a Iris. Pô, que eu duvido que ela não tá tentando. Eu duvido que a Cris Gambaré não deixou nenhuma instruçãozinha, nenhum macetezinho dela, sabe? Eu acho que a Iris é muito boa para Augusto. É muito fácil para ele deixar a Iris lá. Deu ruim. O problema é o Piscinato, que é um lixo. O problema é a Iris, que é uma incompetente, que não faz nada. E aí nisso, quem que fala do Augusto? Pouquíssimas pessoas. E ele é o presidente do clube, ele não é presidente do time masculino de futebol do Corinthians. Ele é presidente do Esporte Clube do Corinthians. Se tá mal, é porque ele também não tá fazendo o trabalho dele. Né? Então, assim, daria para fazer um podcast inteiro criticando essa gestão e tudo de ruim que eles estão fazendo. Mas, enfim, a gente ainda precisa falar do jogo contra o Bragantino, que depois de 2 rodadas aí relativamente mais fáceis, a gente visita o Bragantino, que é um time que muitos subestimaram, achei, não deram devido valor, mas faz uma campanha bem interessante, empatou contra o Palmeiras, venceu o Inter por 3-0. Então, assim, é um time que quem achou que ia ser goleada, sinceramente não tinha noção do que está acontecendo no campeonato, mas acho que também não era para ser o desespero que foi. E a gente falou do time, e novamente o Piscinato não repete uma escalação. Eu posso estar maluca, mas acho que não. Eu acho que ele não repetiu uma escalação em 6 jogos. Uma escalação. Assim, ele não conseguiu fazer 2 vezes o mesmo time. E a gente teve uma Supercopa com 3 jogos decisivos, jogos difíceis. Não ia dizer que a gente pegou só os café com leite e beleza, mudar. Enfim, ele mandou a campo, então, dessa vez, Nicole, que inclusive eu acho meio estranho esse sumiço da Lelê por controle de carga, mas é coisa pra gente falar depois. Nicole, Paulinha, Marisa, Thaís Ferreira e Juliette, Duda, Dai Rodrigues e Andressa Alves, Vicky, Jaque e Tamires. No papel, o time era bom. A gente até comentou, Piscinato não fez nenhuma loucura. Né? Porque assim, a gente pode falar da Paulinha e Juliette, galera, é o que tem. Não vai magicamente aparecer 2 laterais incríveis, maravilhosas. É o que tem. Vamos nos contentar com elas e torcer para que elas façam jogos ok. Não precisam ser estrelas. Jogos decentes a gente já está aceitando. Então, assim, acho que não tinha muito o que reclamar, né? Mas acabou os 90 minutos e apareceu muita coisa para reclamar desse time. Vou fazer uma meia-culpa aqui, porque os 2 jogos contra o Juventude e contra o Red Bull Bragantino, a gente, nossa, foi boa escalação, né? E os jogos foram os piores jogos que existem. E contra o Real Brasília, a gente, nossa, que escalação péssima. E foi o melhor jogo. Então, acho que talvez, não sei se o Piscinato deve ouvir tanta gente assim. Eu concordo com a Letícia. Eu acho que ainda bem que a gente é torcedor e não técnico também, né? Mas aí, enfim, eu acho que o time contra o Red Bull, cara, é difícil poupar críticas, porque eu acho que se o Red Bull fosse um time um pouquinho melhor tecnicamente no ataque, o primeiro tempo tinha acabado um 5-0. Então, assim, e a gente não ia conseguir recuperar no segundo tempo. A gente conseguiu recuperar porque o Red Bull se sentiu confortável e sentou no placar. Porque se o Red Bull tivesse continuado um pouco atacando, um pouco movimentando um pouco mais, não tivesse desistido do jogo, eu acho que a gente não tinha conseguido nenhum empate, porque a gente não ia conseguir subir o suficiente igual a gente subiu quando elas recuaram. E isso me preocupa muito, porque a fragilidade defensiva que a gente apresentou ali foi muito semelhante à fragilidade que a gente apresentou contra o Cruzeiro naquele 7-2. E a zaga completamente perdida, o time, o meio campo, e assim, eu falo muito assim, o sistema defensivo, ele não começa na zaga, com as laterais, com as zagueiras, ele começa lá no ataque.
Então, assim, as jogadoras perdiam bolas lá no ataque, o meio-campo não conseguia segurar. Toda hora o meio-campo deixava a zaga exposta, e aí, consequentemente, a zaga, que estava uma peneira, não conseguia segurar as jogadoras do Red Bull Bragantino, com todo respeito às jogadoras do Red Bull. Mas não era um time que, apesar dele ser um time organizado, não era um time para fazer gols com a facilidade que fez. Uma coisa é o time fazer uma jogada trabalhada, conseguir fazer esses gols, tudo mais. Outra coisa é a gente entregar a quantidade de bolas que a gente entregou para elas fazerem esses gols. E os foros, agradeço muito a elas pelos gols que elas perderam, as oportunidades que elas não aproveitaram, porque senão teria sido muito vergonhoso. A gente teria terminado o primeiro tempo com o jogo concluído, sem precisar voltar do intervalo. Então, assim, o Piscinato ele precisa com urgência rever tudo o que aconteceu. Muito desse jogo contra o Red Bull aconteceu, para mim, na minha opinião, aconteceu no meio campo. A nossa zaga tava uma peneira, mas o meio campo entregava todas as bolas possíveis com a zaga lá em cima. Deixava a nossa zaga completamente exposta, as meninas tendo que correr para trás, correr de costa, para conseguir recuperar as bolas. E a Marisa é o que a gente sempre fala, né? A Marisa, depois que ela entrega uma bola, você esquece a Marisa no jogo. Porque aí ela não consegue voltar. Ela é uma ótima zagueira, eu adoro a Marisa, pra mim ela fica na zaga pra sempre. Mas é isso, se ela entrega uma bola, ela parece que ela não consegue voltar pro jogo. Então, assim, o Piscinato precisa resolver, eu já tinha alertado isso naquele jogo contra o Real, que foi 8-2, que foi a facilidade que o Real fez os gols que fez. Então, assim, contra o Real tinha sido um ponto só de alerta, e contra o Red Bull foi um ponto crítico pra mim, então tem que mudar muita coisa. Eu vou passar um pano pra gente, tá? Vou ser o advogado aqui, porque, meu, se esse time não consegue jogar, gente, é quase o time ideal. Dá pra jogar tanta gente assim para achar esse time bom? Quem que ficou de fora, assim, tipo, quantas peças ficaram tão de fora, assim, sabe? É um time que você olha no papel e você fala, porra, é o que a gente tem, bora, sabe? Era um time escalável facilmente pro derby, assim, sabe? Se eu visse jogar no derby, eu falei, tá, é isso. As laterais é o que tem e bora. Então, é, eu me assustei, sabe? Eu me assustei. Eu me assustei com a facilidade. A palavra da Meg foi boa. Com que a gente entregou gols, sabe? O desempenho defensivo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino era algo que eu esperava o Corinthians sofrer no Mundial, por exemplo, sabe? Onde eu esperava, tipo, que realmente, pô, iríamos pegar um time muito mais qualificado, sei lá, um Barcelona da vida, vai botar a gente na roda e é isso, porque a diferença é muito grande. Aí tudo bem, é isso que eu esperava. Mas contra o Red Bull, sabe? Com todo o respeito ao Red Bull, né? É sempre isso, né? A gente fala com todo o respeito e vem uma atrocidade depois, né? Mas, gente, é verdade, sabe? A gente não pode passar esse tipo de sufoco contra o Red Bull. Para quem tem ambições como as que o Corinthians tem que ter, não é que a gente quer que tenha. Não, tem que ter. Tem que ter por tudo que é e representa. Tem que ganhar. Não pode fazer isso, sabe? Não pode, não pode. Não pode passar, sofrer 2 gols com tanta facilidade e quase ser goleado. Isso não existe. E eu fico com muito medo, tipo, tá me fazendo ali, ó. Eu tô com o dedinho só da mão do Piscinato. Tô quase soltando. Porque passar por isso com o Red Bull, um negócio que não dá. Não dá para aceitar, não consigo entender. Ainda mais com um time que para mim era quase o ideal. Agora é um time que não dá para confiar. Pô, sabe? Difícil, difícil, difícil. A Eu vou ser gente, um pouco mais assim, amena. Pode falar, desculpa. não, é só falar que a gente é assim, tipo, 23,59. Não, porque o Red Bull é um time que a gente tem que respeitar, conseguiu bons resultados. Meia-noite, não, esse time lixo, só jogadora ruim, desorganizado, meio de tabela, não é do nosso nível, não sei o que, tipo assim, as maiores atrocidades cometidas, mas é isso. Sorry, Let, pode continuar. Não, eu que te cortei. Eu vou ser um pouco mais amena, porque eu ainda vou na linha do Red Bull. É um time. O Red Bull é o time. Assim, sendo muito sincero, eu acho que o Red Bull é o time que mais dá dificuldades pro Corinthians de todos. Talvez empatado ali com o Cruzeiro. Cara, o Red Bull sabe as fraquezas do Corinthians como nenhum outro time sabe. Naquele primeiro jogo do Brasileirão, não sei se vocês lembram, o Corinthians quase entregou 3, 4 gols pra elas do mesmo jeito.
eles sabem que o Red Bull sabe que se pressionar as zagueiras, a chance do Corinthians entregar, espalhar a farofa de uma forma muito rápida é enorme. O São Paulo fez isso já contra o Corinthians. O Red Bull é o time que faz muito bem isso. Eu acho que o Cruzeiro, aquele jogo do 7-2 do Cruzeiro foi isso. Foi pressão, 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 pressão. Se você pressiona as duas zagueiras do Corinthians, você acaba com o jogo do Corinthians. Porque é um time que não tem saída de bola sem ser as zagueiras. Então, o máximo que acontece às vezes é quando a Duda baixa e aí a Duda ela dá aquelas coisas que sabe que ela dá o passe no último segundo possível e você tem um treco. Então, isso é o máximo que o Corinthians não depende das zagueiras para ter um jogo. Então, e é o que a Meg falou. A Marisa, se a Marisa não errasse nunca, ela seria Ballon d'Or. Porque ela, a partir do momento que ela erra, o jogo dela demora um pouco pra ela voltar. E isso é a leitura do treinador, cara. O treinador ele fala assim, mano, não toca a bola pra ela agora. Deixa ela nas coberturas. Mas continuou dando a bola pra Marisa fazer saída de bola. Continuou, sabe? São erros que parece que ele não consegue diagnosticar ali durante o jogo as coisas que estão acontecendo. Eu tava lá também, então eu tava vendo de perto a situação, e eu vi muito sobre postura e tudo mais, e realmente, sinceramente, não achei que faltou postura, eu achei que elas estavam muito assustadas. Primeiro tempo, o Corinthians ficou em choque. Então, ele tava torcendo para eles, parecia que elas estavam torcendo pro jogo ir pro intervalo pra, sabe, dar aquela baixada, porque o Red Bull tava pressionando muito em cima, e o Corinthians, a chave para esse Corinthians, que os nossos adversários não estejam assistindo, é pressionar a saída de bola do Corinthians. Porque você rouba a bola muito perto do gol, a Nicole quase sempre tá longe do gol. E quando ela deveria estar nesse jogo, ela não estava. Porque o primeiro gol foi isso. E você não tem uma cobertura de volante, de meia. Você não tem laterais rápidas para cobrirem esse erro da zaga. Então a Thaís Ferreira e a Marisa, elas entregaram muitas bolas, assim, mesmo bolas longas, sabe? O primeiro gol nasce desse jeito. A Thaís Ferreira cobre uma falta nada a ver. Até a Carol Tavares que intercepta e já lança pro ataque. O time não tá postado, não tem nenhuma meia ali dando cobertura. As duas laterais, enfim, a gente não pode deixar elas entrarem em velocidade com as adversárias, porque elas vão perder. Então, eu acho que o Red Bull é o time que melhor sabe fazer isso, assim, de verdade. É o que mais consegue diagnosticar como jogar contra o Corinthians, é o Red Bull. E isso me preocupa no aspecto de os times estão analisando, os times estão olhando, os times estão vendo isso. Então, todo jogo que for assim vai ser se Deus nos acuda. Foi o que eu até falei sobre Juventude. Eu acho que são duas formas diferentes, sabe, de times jogarem contra o Corinthians. Porque o Corinthians geralmente tem a posse de bola, o Corinthians geralmente tem o volume de jogo, isso é claro, mas o Corinthians tem mais facilidade com times que começam a pressionar ali na intermediária, sabe? Porque você dá espaço, você dá tempo pra Marisa, você dá tempo pra Duda, dá a bola no pé delas, o jogo vai fluir. Mas se você não dá esse espaço, se você não dá esse tempo pra elas, aí vira o pandemônio, vira loucura e um time um pouco mais qualificado consegue fazer 7 gols, como foi o Cruzeiro, sabe? Então é isso que me preocupa, porque é uma tônica com o Corinthians, é um pouco mais macro e um pouco mais crônico. Não foi uma questão desse jogo. É um problema do Corinthians, do Piscinato. E isso é preocupante porque os times estão cada vez mais qualificados e cada vez mais estudando e todo esse tipo de coisa. Eu vou até aproveitar que a Leti falou da Thaís Ferreira em específico. E claro que a gente vai falar da Marisa, porque é de quem a gente espera mais. E ela realmente fez uma partida tenebrosa. E tudo bem, vai acontecer, a gente tem partidas ruins, mas acho que já passou da hora da Thaís Ferreira jogar bola. Beleza, ficou 5 meses fora, tal. É uma jogadora de seleção, uma jogadora que veio com o status de ser a melhor zagueira do Brasil, no Brasil, tá? Assim, então, cadê essa Thaís Ferreira, que ela não chegou no Corinthians? E ela não chegou, não acho que é por uma questão tática, tá? É por uma questão técnica. As coisas que ela errou nos jogos que ela entrou foram passes. O primeiro gol, como a Leti falou, foi de uma cobrança ridícula. Então, acho que não tem como uma jogadora do calibre dela fazer esse tipo de jogo tão ruim. Porque a Marisa também, ela vai começar a errar a partir do momento que a dupla dela não está compreendendo o jogo. A gente viu isso com a Dani Arias, que demorou para as duas se conectarem, e a gente entende. Defesa ali demora mesmo, só que não dá para, além de toda essa demora natural, ainda tem uma Thaís Ferreira, que do nível que ela fazer partidas ridículas. Eu acho que a gente precisa de jogadoras aparecendo mais. E aí eu acho que também
como eu falei, todo respeito ao Red Bull Bragantino, eu acho que eles subestimaram um pouco o time. Só que a gente tem Marisa, a gente tem Duda, a gente tem Day Rodrigues, tem Andressa, tem Victor. Não acho normal a gente sofrer uma pressão em saída de bola com tantas jogadoras. E aí vem a comissão. Por que o Lucas não mandou a Duda voltar? Ou a Duda e a Day para fazer uma saída ali com mais gente? Ou então, por que não instruiu o time a ir mais, atacar mais a área para a Nicole fazer uma ligação direta, já que o nosso meio não estava se entendendo muito nas saídas de bola? Então, acho que com os nomes que a gente tem, era para ter mais repertório, inclusive nessa saída de bola. Então, a gente tem a Day, que é uma volante, mas é uma volante que tem qualidade ali no passe, e a Andressa que tem qualidade. Você não consegue fazer elas ajudarem ali, a Marisa, as meninas? Então, acho que também essa questão tática, ela está afetando tudo. Então, assim, cadê o Piscinato para falar o básico? Pô, bota a Jaque e a Tamires estavam de pontas espetadas na área do Red Bull e lança a bola. Bota todo o sistema do Corinthians mais para frente e manda a Nicole ficar lançando. As jogadoras do Red Bull Bragantino não eram gigantes. Daria para ter feito isso. Então, acho que está faltando, além de questões individuais, está faltando também essa questão coletiva, de entender um pouco mais a leitura de jogo. E, assim, a defesa vai ser isso, galera. Com Paulinho e Juliette, as laterais vão ser ruins. A gente não tem uma volante para ficar ali cercando a área. Vai depender da dupla de zaga, que também só Deus sabe quem é. Então, acho que, assim, enquanto não tiver isso muito bem, a defesa não vai estar 100% no começo de temporada. 2024 também foi assim. Aqueles primeiros jogos que a gente falou, inclusive, em outros episódios, todo jogo a gente sabia que ia começar perdendo de 1-0. Só que não pode. E se a defesa não tá confiante, muda o esquema, manda a Day ser mais defensiva, sei lá. Bota uma volante, bota a Thaís Regina de volante. Vamos pensar em alternativas, porque, como a Meg falou, não foi 5 porque o Red Bull Bragantino é ruim chutando, não tem individualmente nomes com qualidade, porque senão o jogo tinha acabado com, sei lá, 30 minutos. E nesse aspecto, acho que é muito importante a gente falar do início de ano muito ruim da Duda, né? Ela tá muito abaixo, e a gente já falou também sobre isso, que a Duda é um termômetro do time, né? Quando ela vai mal, o time fatalmente vai mal. E, por exemplo, no jogo que o Corinthians jogou melhor, ela não tava nem em campo. Foi o jogo contra o Real Brasília, que ela começou no banco. Então, não sei até que ponto a lesão dela afetou. Ela deve ter perdido um bom tempo de pré-temporada, não sei como tá ela de ritmo e tudo mais. E é isso, a partir do momento que a Duda tá em campo, o time acaba se voltando pra ela, né? É meio natural, eu acho. Então. E tá certo, né? Então, se ela tá mal. Se ela tá mal, o time também vai mal, fatalmente. E esse jogo contra o Red Bull, ela fez um primeiro tempo bem ruim. Depois melhorou e tal, mas acho que não dá pra ser assim, não dá pra depender de uma jogadora, não é nem no sentido de depender dela decidir e tudo mais, porque acho que a gente tem outras jogadoras que fazem isso mais do que ela, mas eu digo em termos de funcionamento do time mesmo. Então, se a Duda não tá, o time não vai ter boa saída de bola, o time não vai fluir no meio, não é assim, sabe? Então, a gente já mostrou, o jogo do Real Brasília mostrou que a gente consegue jogar um jogo bem independente dela estar ou não, entendeu? Então, eu espero mais isso mais pra frente mesmo, um jogo mais fluido, independente de quem estiver ali no meio. Eu acho que só justifica o desempenho ruim da Duda se ela tiver perdido uma perna, porque eu já vi jogadoras voltando de LCA, jogando melhor do que a Duda começou essa temporada, entendeu? E a Duda não teve nenhuma lesão tão grave assim. Vamos ver o que ela vai jogar agora com o Arthur na seleção, pra gente ter um termômetro real do que é a Duda. Se ela não conseguir jogar com o Arthur na seleção, aí realmente a Duda tá muito mal. A gente tem que, sei lá, pagar um psicólogo pra ela, ajudar ela com as questões internas, porque o time precisa da Duda. E a Duda não é uma jogadora barata e a gente deu graças a Deus que ela renovou, mas a gente não pode exigir da Vicky que a Vicky todo jogo assuma responsabilidades e isentar a Duda disso. Chega a ser injusto, inclusive, né? Não só com a Vicky, mas com todas as outras, porque se as próprias jogadoras confiam na Duda a ponto de estar bem quando a Duda está e não ir bem quando a Duda não está, se ela é um termômetro dessa forma, ela realmente é, né? Então, eu acredito que até a própria Duda deveria ser a maior interessada em buscar o que está acontecendo e tentar melhorar. Mas
Claro, a gente nunca sabe o que acontece na cabeça de uma jogadora. A gente sempre faz especulação, até porque ela não questionou nada sobre isso. Mas alguma coisa não tá bem. Óbvio que não tá bem. Não pode estar bem, tipo, do jeito que ela tá atuando. Tem uma apatia nítida, sabe? Então, ela precisa procurar o clube, ela precisa procurar ali os suportes que o clube oferece, uma estrutura que o clube tem para isso, à disposição, para tentar resolver o que está acontecendo, sabe? E se ela jogar bem na seleção, aí realmente é algo no clube. E tem que ser visto, sabe? Porque é injusto com as outras jogadoras que a Duda ela continue com um papel tão importante no time, em tese, sem estar em condições de exercer esse papel, sabe? Sim. E falando até da Duda, a Leti falou que ela melhorou um pouco no segundo tempo. O jogo, pior de tudo, pra mim, é que não foi um jogo horrível no total. Não foram 90 minutos horrorosos, assim. Acho que não dá pra analisar que foram. Ali, os primeiros 20 minutos, eu cheguei a falar: meu Deus, o futebol total que a Leti comentou existe. Do meio pra frente, em algum lugar, ele tá aqui. Porque o Corinthians chegou, tava chegando. Independente, estava chegando pelo meio, pelas laterais, tava conseguindo chegar até ali a entrada da área. Acho que os 15 minutos finais, 20 ali também, que foi quando a gente conseguiu o empate, também foram minutos bons. Minutos de domínio e tal. Claro que a gente tem que entender o cenário do jogo, né? O Red Bull Bragantino no segundo tempo deixou mais o Corinthians jogar, como a Meg falou, acabou sentando no resultado. Mas, de qualquer maneira, dá para perceber que existe um mundo. Não é que tudo é ruim, os jogadores são horríveis, ninguém presta. Mas o que está faltando para ter essa constância? Porque tipo assim, é o psicológico, tem que, sei lá, contratar 23 psicólogas, uma para cada jogadora, para elas entenderem e se manterem focadas. É falta de vontade, a Leti falou que estava lá, disse que não. Então, assim, o que está faltando, né? Eu vou só até aproveitar e fazer uma notinha, que os dois piores jogos da temporada foram os jogos que a Leti foi, né, galera? Juventude e Red Bull Bragantino. Vamos fazer uma vaquinha para a Leti não ir nos jogos, galera. Que antes estava ruim, mas estava menos ruim. Aí a Leti foi pro estádio, deu no que deu. Mas, enfim, Verdade. tirando a Leti, né? O que tá faltando aí pro time ter 90 bons minutos e não apenas 15, 20 ao longo do jogo, né? Cara, o jogo contra o Red Bull, pra mim, foi claramente uma questão de baque. Elas não estavam esperando aquilo. O primeiro gol foi um baque. Foi um negócio de, tipo, ficar cabisbaixa mesmo. E demorou um tempo pra se recuperarem. Eu acho que elas sentiram muito o gol. Cara, eu acho que falta. Às vezes falta qualidade. Às vezes falta um pouco de variação, confiança. E às vezes falta umas coisas do Piscinato também, assim, meu, a Letícia Monteiro não entrou no jogo, tipo. Sabe? A gente tá aqui falando que ela é a melhor contratação do ano, que ela entrou bem várias vezes. Ele fez 5 substituições e a Letícia Monteiro não entrou no jogo. Ela tinha acabado de fazer 2 gols, jogou super bem contra o Juventude. Assim, tem coisas que eu não entendo, que pra mim não. Eu não sei se elas entendem também. Então, eu não sei como tá a cabeça delas, como tá o desenvolvimento do ano, como tá, tipo, como elas estão sentindo mesmo. Às vezes elas também estão na expectativa de que o ano ia ser melhor, não tá, então deu uma baqueada. Mas esse jogo contra o Red Bull, contra o Juventude, eu achei que foi um pouquinho de. Ah, a gente vai fazer gol a qualquer momento. Isso eu senti um pouco. Mas contra o Red Bull, de verdade, eu não senti isso. Eu senti que o primeiro gol foi um baque, e inclusive eu tava lá, eu posso dizer que a Marisa e a Nicole, elas deram uma discutida depois do gol, tipo, não meteu porrada uma na outra, mas elas, assim, não foi tipo assim, levamos o gol, ficamos passiva, não foi isso que aconteceu, sabe? Elas estavam ali tentando descobrir o que estava acontecendo. Foi um erro, acho que, de comunicação, porque acho que a Marisa achou que a Nicole tinha saído, a Nicole achou que a Marisa não ia deixar a bola passar, enfim, foi um erro total ali. Então, eu não acho que falta postura. Eu acho que falta postura quando fez o 2-0, mas foi muito mais de, meu, sabe, de ficar desnorteada e tal, do que sei lá, uma indiferença ou uma passividade. Eu realmente não achei isso. Talvez eu esteja passando pano, vocês sabem que eu sou aqui a responsável pelo pano, mas eu sinceramente não achei isso. Então acho que falta muita coisa.
Gente, eu quase tive um AVC no momento que a Leti falou que a gente sentiu um gol de terceira rodada de Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. E assim, ela não tá errada, mas vocês têm noção do que a gente sentiu um gol contra o Red Bull Bragantino? No início do jogo, acho que o gol saiu com o quê? 15 minutos? Gente, não tem condição. Demite a Djara, que é a nossa psicóloga, porque a gente sentiu um gol contra o Red Bull Bragantino, não importa. Eu ainda falei que é a terceira rodada do campeonato, mas podia ser uma final, gente, não importa. A gente não pode sentir um gol contra o Red Bull Bragantino. E a gente de fato sentiu. A gente sentiu, não conseguiu, ficou muito tempo sem conseguir voltar pro jogo, se atrapalhou inteiro. E como a gente já falei aqui várias vezes, a gente só não tomou mais porque o Red Bull é ruim. Se fosse um pouquinho melhor, tinha feito mais gols. Mas é que tem tanta coisa pra melhorar que é difícil falar o que não precisa melhorar, o que não dá pra melhorar. Porque tá muito ruim, pra piorar que vai ser difícil. Mas pelo que eu tô vendo, não será impossível. Então, assim, a gente ainda tá no lucro. É tão difícil falar desse Corinthians do Piscinato. Já era difícil em alguns momentos o Corinthians do Arthur, mas a gente confiava tanto no Arthur que a gente sabia que o time ia ter vários jogos bons ou ia ser ruim durante toda a fase, não fase de grupos, né? Durante toda a primeira rodada não, primeira fase do campeonato, né? Que são esses pontos corridos. Mas no mata-mata o time era outra coisa. O time virava uma máquina no mata-mata. A gente botava medo. Agora a gente virou um time que sente um gol contra o Red Bull Bragantino. Eu não vou nem falar com todo respeito, porque eu sei que eu tô sendo absurdamente desrespeitosa com o clube. Mas eu não tenho como falar outra coisa, gente. A gente tá falando de Corinthians e Red Bull Bragantino. Tipo, não me cabe, sabe? Olha o papel que essa gestão, que essa comissão técnica, que essas jogadoras me colocam. Eu tô rindo com muito respeito, tá, gente? Mas é verdade, é verdade. Eu tava ouvindo a Leti, eu achei engraçado. Ela falando, falta psicológico, falta piscinato, falta não sei o quê. Tipo, falta tudo, né? É mais fácil falar isso, né? Corta, né? Resume, falta tudo. Porque é isso. O que que não falta, né? O que tá sobrando? Tipo, não tem, né? É, ó, duas vezes, hein, Meg? Você tá certa. Tá certa. Não tem como soar soberbo, não tem como não soar soberbo nessa hora. Tipo, é desrespeitoso mesmo, mas é um desrespeitoso que a gente tem lugar de fala, sabe, para falar. A gente tem lugar de fala para pensar isso. A gente tem o direito de pensar isso. Que não dá para não dá para admitir o Corinthians ele abaixar a cabeça porque tomou um gol, uma unidade de gol no primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino no primeiro fase brasileiro, sabe? Quantas vezes o time do Arthur já sofreu um gol, sabe? E foi lá e virou, sabe? Jogadoras com um mental fortíssimo, sabe? Que tinham a certeza de que iam acabar conseguindo virar, tipo, que ia em cima. E a gente dificilmente viu um time do Arthur, um Corinthians do Arthur, entregue, sabe? Em algum momento do jogo. Elas sempre buscaram, elas sempre queriam, elas sempre mostravam vontade. E eu tenho sentido falta de. Não falta de vontade ainda, isso aconteceu muito ano passado, senti bastante. Esse ano, me parece um time entregue em alguns momentos, sabe? Um time meio que à deriva, sabe? Buscando tentar se entender na hora, diante do que o jogo apresentava. Me parece que não teve preleção às vezes, sabe? Me parece que elas não entendiam, não sabiam o time que iam jogar, sabe? Quais eram as jogadas que elas tinham que anular. O Senato fazendo o trabalho dele, a gente começa a questionar essas coisas, né? O scout do Corinthians tá analisando corretamente os seus adversários? A gente está conseguindo, tipo, encontrar as fraquezas? Porque todo mundo encontra as fraquezas do Corinthians, isso que eu acho engraçado. Todo mundo que joga contra o Corinthians sabe em que calo pisar para elas entregarem a paçoca, sofrer um gol, sabe? A gente tem entregue vários gols porque os times adversários chegam contra a gente e sabem o que fazer. A gente está sabendo o que fazer contra os adversários? Não, né? Contra o São Paulo não consegui. Contra o Cruzeiro a gente não conseguiu. Contra o Juventude, martelou, 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 e foi a Vicky que resolveu em bola aérea, né? Contra o Red Bull, teve que, no sufoco, no desespero, absurdo, muito porque o Red Bull ficou com medo, recuou, senão nem isso a gente tinha conseguido, um empate. Então, quer dizer,
tá parecendo que elas não estão sendo orientadas. E aí eu volto à mesma pergunta do começo. O que o Piscinato está fazendo no Corinthians? Eu acho que tá cada vez mais difícil defender o Piscinato, porque a gente roda, roda, roda e o problema acaba caindo nele e na gestão dele. E não é porque a gente tá pegando no pé, porque tirando a Meg, que realmente não gostava do Piscinato e não era a favor da construção dele, é, eu, Dani e a Leti, a gente não foi contra, a gente via que ele tinha potencial, a gente falava, pô, acho que quando ele tiver um time que compra a ideia dele, um time montado por ele, vai dar certo, ele mostrou coisas interessantes nos trabalhos interiores, então não é que a gente do nada, pô, vamos perseguir o Piscinato do nada. Não, a gente está vendo motivos para isso, né? Eu acho que até esse baque que a Leti falou é talvez um desespero de não saber o que fazer, porque realmente talvez não tenha estudado, talvez o time não esteja preparado para reagir a situações adversas. Eu também ficaria desesperada, eu também ia brigar com a minha goleira, porque a partir do momento que a gente não sabe o que fazer, porque o técnico não nos orienta da melhor forma, é normal você sentir o baque. Porque fala, pô, o que a gente vai fazer agora? Vai jogar chuveirinho? A Duda vai voltar a pegar a bola? A Marisa vai ter que fazer a saída? Então, assim, a partir do momento que o técnico perde as convicções, o elenco sente. Os jogadores são experientes, ninguém ali é novinha, é criança. Então, assim, as jogadoras sabem quando o técnico e a comissão, porque não é só o Piscinato, não. Tá o Breno Bassi, foi contratado, ninguém sabe por quê. Um profissional com um retrospecto ruim, não devia nunca ter sido cogitado, mas já que tá aqui vai ser cobrado. O que eles estão fazendo? O que eles estão analisando, como o Dani fala? Porque não é possível, gente. Tipo assim, o Corinthians sofre o baque porque é um deserto de ideias, porque não sabe o que fazer, não sabe o que reagir. Ah, beleza, tomou o gol. O que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o Red Bull Bragantino para ir atrás da virada agora? Ou a gente não, vamos relaxar um pouco, tocar a bola e esperar abrir os espaços? O time não sabe o que fazer. Então, assim, já começa o jogo sem saber o que fazer, quando toma o gol, fica mais sem saber o que fazer. Se não abre o placar, fica sem saber o que fazer. E aí a gente depende das jogadoras, tipo, terem ideias e decidirem como foi contra o Juventude. Então é aquilo. Cada vez mais o tempo do Piscinato está passando. Foi o elenco dele, as jogadoras que ele escolheu, o esquema que ele quis. Então, assim, é difícil não criticar o técnico nesse momento. E é aquilo. A gente já perdeu um título. O Brasileirão é pontos corridos, só que até já fazendo um gancho com o que vem por aí, né? A fase fácil do Brasileirão pra gente está praticamente acabando. Tem 3B e Sport para fazer saldo e resultado. O resto são todos times que podem dar trabalho, pode tirar ponto. Era para fazer saldo contra a Juventude, contra o Real Brasília. Contra o Bragantino não era nem para se esperar um empate, apesar da qualidade do adversário. Então, assim, o cerco está se fechando para o clube. A hora que era para ficar de gracinha, já passou. O que a gente vai ter daqui para frente? Ninguém sabe. E esse é o grande problema. Porque não é que a torcida não sabe. O Piscinato não sabe. As jogadoras não sabem. Ninguém sabe o que eles vão apresentar contra o derby. Contra o derby, não, no derby. Então é isso, assim. A gente não sabe nem quem vai jogar. O Piscinato também não sabe, gente. Não é só a gente, não, viu? Então é difícil, assim. Parece perseguição, mas está começando a não ser. E é isso, Meg. O tempo te inocentou, né? Realmente, a gente te critica, a gente discorda, para depois a gente vir aqui e ter que falar, não, a Meg realmente tinha razão. E o pior, Tati, é que a gente chega nessa situação, né? A gente nem sabe qual é o time, por exemplo. Quem vai cobrar o Piscinato pela falta do time? A Iris? Todo respeito à Iris. De novo, né? Todo respeito e uma atrocidade. Mas que autoridade, vamos lá, que autoridade que a Iris tem? Qual é a bagagem? Qual a bagagem? Qual o currículo que a Iris tem para chegar no Piscinato? O Piscinato tem mais história no futebol feminino que a Iris. Qual que é o passado da Iris? Ela foi assessora da Cris. Sabe? Ela não... Qual a formação que ela tem no futebol feminino? Que curso ela fez para poder fazer o trabalho que ela faz? Quais foram as especializações que ela buscou fazer enquanto assessora da Cris para poder exercer o trabalho dela? Não conheço. O LinkedIn dela não mostra nada. O LinkedIn dela mostra outras coisas. A gente já viu o LinkedIn dela. Não mostra. Ela não é especialista em futebol feminino.
Ela pode se esforçar para fazer, mas que moral que ela tem para chegar no Piscinato? Um semifinalista de Libertadores, um campeão de Libertadores, e falar, pô, olha o seu trabalho aí. E aí sobe para o Augusto, cuja grande propósito feminino é estruturar. Estruturar o quê, pelo amor de Deus? O que ele quer que estruture? E aí passou um ano e não fez nada. Então quem vai cobrar o Piscinato? Aí tá fácil, né? E eu acho que a Iris também não é só questão de ter peito, de ter currículo para falar com o Piscinato, mas acho que é entendimento. Eu não acho que ela entende de técnica e de tática para entender os problemas que o Corinthians feminino está tendo, apresentando dentro de campo. Entendeu? Tipo, eu acho que ela nem sabe o que pode fazer, quem que vai escalar. Se bobear, ela mal sabe a posição das jogadoras que ela tem no time. Então, acho que não é nem só essa falta de qualificação, não é só para você ter currículo para bater com o Piscinato, mas é você sentar e falar, olha, Piscinato, pô, tô achando que essa tática aí, não sei não tá me convencendo. O que você tem para apresentar? Qual que é o caminho que você quer oferecer para o time? Então, acho que essa questão de entendimento mesmo, que eu acho que ela não tem, beleza, assim. O problema não é só dela, né? De quem botou ela lá e quem deixou ela lá. E é o mesmo com o Breno Basso, né, Meg? O problema não é nem tanto ele, é quem trouxe ele pra cá. É aquilo, só é um problema quando ele vira um problema nosso. Enquanto ele era um problema do Internacional, tudo bem, do Atlético Paranaense, tá tranquilo. Ele podia seguir a carreira dele sendo um problema dos outros tranquilamente. Aí quando ele vira um problema do Corinthians, que é o que pega. E eu não consigo desassociar da minha memória o momento em que ele chega e a queda de rendimento do futebol do Corinthians. Foi uma queda de desempenho do futebol apresentado muito grande. Então, assim, se eu sou o Piscinato não vai fazer isso, porque ele sempre elogia o Breno, mas se eu sou o Piscinato, ir atrás de quem estava antes. Eu nem sei quem estava antes, mas o Piscinato deve a carreira a ele, porque a diferença de futebol de quando estava com o Breno Basso, quando estava com o anterior, para quando veio o Breno Basso, é muito grande. Então, assim, eu já tô começando a cogitar que a Bia Vaz seria uma escolha melhor, menos pior, talvez, acho que seria essa palavra. Mas, gente, o Breno Basso é muito ruim. É muito ruim. Não é pouca coisa. Ele pegou um Internacional, um time bom do Internacional, e quase rebaixou o time. Fez o time passar a temporada inteira lutando contra o rebaixamento. E assim, jogando o pior futebol já visto. E eu costumava acompanhar muito o Internacional, porque era um time que costumava dar um pouco mais de trabalho pro Corinthians, chegar nas fases mais avançadas do campeonato e tudo mais. Mas assim, aí você vê um cara desse, vê o currículo dele, e você pensa, como que esse cara teve. Ela vai tomar de graça aqui, não era a minha intenção, mas é igual pra mim você ver a Ju Passari. Como você vê essa jogadora e fala assim, é jogadora pro Corinthians. Ela tem 20 jogos em 4 anos, eu vou trazer. No Corinthians vai dar certo. Aí você pega um cara que tava com um time bom, lutando contra o rebaixamento, e pensa, esse cara vai resolver os problemas do Corinthians, vamos trazer. Sabe, o Piscinato ele tá pagando por escolhas que ele fez. Então, assim, são jogadoras ruins, que igual a gente falou, que ele escolheu, que agora é ele que tá trazendo. Ele não trouxe só jogadoras ruins. Ele trouxe a Dani, que encaixou muito bem no time. Eu acho que a Thaís ainda vai encaixar, mas ela tá devendo. Thaís Regina e a Thaís Ferreira, para mim as duas ainda estão devendo. A Letícia Monteiro, são jogadoras assim, não é só de escolhas ruins que vive o Piscinato, apesar delas estarem predominantes agora. E quanto a isso, cara, a Iris, quando ela veio, a gente foi muito contra ela assumir essa posição. Eu lembro até que o portal postou um vídeo que ela falou assim que, quando ela estava na base, que tinha que fortalecer os rivais. E ela prometeu e cumpriu, porque a gente perdeu jogadoras importantes para times nacionais. A gente de fato fortaleceu os rivais. Perdemos a Diane lá pro Palmeiras, perdemos a Isabela pro Cruzeiro, perdemos a Ju Ferreira pro Flamengo. Então, assim, a gente foi perdendo jogadoras importantes para times que, apesar de às vezes não serem rivais diretos nossos, são oponentes que a gente provavelmente vai enfrentar nas fases mais avançadas do campeonato, que a gente não poderia ter perdido.
E Augusto Melo, eu vou bater nisso daí também, porque é o que o Dani falou pra mim. Toda vez ele fala, nós estamos estruturando. Aí você pergunta, mas está estruturando o quê? Isso desde das eleições ele falava só isso e ninguém nunca se aprofundou. Porque ele sempre batia, não, estamos estruturando. Ano passado ele terminou o ano falando que estava ainda estruturando, e que o Corinthians finalmente teve uma pré-temporada, coisa que o Corinthians nunca tinha tido, que ele levou lá para um final de semana de 4 dias lá no CT da Tanhã, as meninas treinaram, e foi isso. Eu queria realmente ter, eu acho muito legal fazer essa integração, mas o que isso muda no futebol do Corinthians? É muito bacana as meninas se conhecerem, tem esse período para elas, mas assim, efetivamente, no que isso realmente colabora para a temporada do Corinthians de futebol? É muito pouco, é quase insignificante a mudança que ele se gaba de fazer, de ter feito. Então, assim, o Corinthians está pagando por uma sucessão de erros agora. E aí me preocupa muito esse ano a gente acabar terminando ganhando um título de novo, aí encobrindo vários erros, e a gente se tornar o tipo de time que fica feliz em chegar em finais, e não em vencer os títulos. Cara, o LinkedIn da Iris me pegou muito desprevenido aqui. Eu já tô pensando nisso, na consulta do LinkedIn da Iris. Mas é isso, eu acho que. Vê lá. Eu vou mandar para você. Tá, me manda. O que eu acho que faz o Corinthians feminino ser o Corinthians feminino é isso aqui. Tipo assim, o Corinthians não perdeu no ano. O Corinthians tá há um tempo já sem perder. Acho que o último jogo que perdeu foi a final do Paulista. Ganhou 3 de 4 títulos ano passado e a gente não tá vendo com óculos coloridos, sabe? A gente tá conseguindo diagnosticar as coisas ruins e a gente cobra e tudo mais. E eu, assim, pra mim, nesse momento, o mais importante, o que eu acho mais grave é o como o time tá desempenhando mesmo. Porque ano passado a gente passou um pano pro time jogar mal, mas tava ganhando, mas não. É o primeiro ano do Piscinato, tem algumas coisas, só que esse ano já não tem mais como ficar falando disso. Assim, eu acho que o Piscinato ele não tem convicções, falta convicções nele. Então, um exemplo muito claro para mim, a melhor fase dele ano passado foi quando a Duda jogou como meia mais avançada. Ela desde então nunca mais jogou assim, ela só joga como volante. Ele nunca mais tentou algo diferente em relação a isso. Outro exemplo é ele, ano passado a Zanotti foi centroavante por muito tempo, e esse ano ele falou que não queria mais ela jogando como centroavante, queria ela como meia. Mas o que mudou de lá para cá? Ano passado ela foi para ali porque a Jennifer se machucou, então foi uma necessidade. Só que esse ano a gente também não tem essa necessidade. Então são essas pequenas coisas assim que eu vejo que o time melhorava, era melhor quando ele fazia certas coisas e ele deixou de fazer. Então também já tô quase largando a mão já. É isso, quando o Piscinato menos esperar, já estaremos aqui pedindo fora o Piscinato e já temos nomes, tá? O portal já tem o nome que gostaria que viesse pro lugar dele, mas não vamos botar essa pressão ainda. Vamos ver como é que se desenrola até o final do ano. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para vocês, tá? Quero, assim, sim ou não? Não quero saber justificativa pra gente falar, assim. Como eu falei, a nossa fase mais tranquila do brasileiro tá indo embora. A gente já enfrentou alguns adversários mais fracos, agora vem Palmeiras, vem São Paulo, Cruzeiro, enfim. Vocês acham que o Corinthians termina a primeira fase como líder? Sim ou não? Não quero justificativas, galera. Quero convicção. Ah, vai terminar como líder? Não vai. Meg, o que você acha? Sim ou não? Sim, sim. Dani? Sim ou não? Não tem convicção. Não. Você, Leti? Não, mas a gente vai recuperar no mata-mata. Eu tô com a Meg. Acho que termina a líder. Mas é isso. É só sim ou não, porque já nos alongamos demais. Então a gente vai ficando por aqui, fiel. Fiquem ligados nos próximos episódios do Babascast. A gente deve aparecer aqui novamente antes do derby para analisar um pouquinho o jogo, analisar um pouquinho como foi a data FIFA. Então, semana que vem a gente deve estar aqui de novo. Valeu pela audiência. Não se esqueçam de acompanhar o portal nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E vai, Corinthians! Corinthians.